Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma videoconferência. Seguimos aqui a nossa orientação inicial de manter os microfones desligados para evitar qualquer interrupção. E hoje nós vamos tratar aqui nessa atividade, que é mais uma atividade do nosso ATER emergencial, da nossa assistência técnica emergencial, uma assistência técnica do Bahia Produtiva, né, que é financiada pelo governo, um projeto do governo do estado, usando financiamento de recursos do Banco Mundial, né, nesse momento agora que nós vivemos de pandemia, um momento em que nossas atividades de campo estão impossibilitadas de serem feitas. Então, nós estamos usando esse novo recurso agora. Nessa videoconferência, nós vamos tratar de um tema que a gente já conversou em algumas vezes nas nossas atividades, nos nossos espaços de formação, seminário, até mesmo na oficina, que é o processo de certificação participativa dos produtos da agricultura familiar, dos produtos orgânicos da agricultura familiar. Nós vamos contar com a ilustre presença de dois convidados, né? Contar com a presença de Carla, que é técnica formada lá, que trabalha hoje na Fundifran, representando aí os grupos de produtores orgânicos do território de Irecê, e o nosso já conhecido Caio Tatamia, que foi nosso companheiro aqui de Azamil durante mais de 10 anos e que agora está trabalhando também com a agricultura orgânica no sul de Minas, né, e vai contar um pouco de sua experiência lá para a gente. Então, antes da gente... E aqui deixou todo mundo de boca aberta. Pois é, nós estamos de volta. Vou ligar o microfone aqui de Neta. Isso. Então, antes da gente dar início ao nosso tema, eu queria passar a palavra primeiro para a Carla, para ela fazer a sua apresentação, falar um pouco de si, do seu trabalho, da sua formação. Depois eu passo para Caio também, para ele fazer as considerações iniciais. Boa tarde, Carla, seja bem-vinda. Boa tarde, William, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? Então, minha formação é em serviço social, só que já tem para mais de 15 anos que eu trabalho com assistência técnica rural, né? Um bom período específico para as mulheres, inclusive nesse momento eu estou na Fundifran com até mulheres, né? E faço parte do grupo Núcleo Raízes do Sertão, aqui do território de Irecê. A princípio, eu comecei como consumidora, né? Porque no processo participativo a gente envolve todo mundo. Passei um período como produtora também, e agora estou na assessoria do grupo. Muito bem, seja bem-vinda. Caio, eu queria passar agora, para quem não conhece você ainda, são os poucos que não lhe conhecem, fazer a sua apresentação, que a gente agora, no convite inicial, pela liberdade que a gente tem contigo, a gente falou, como é que a gente coloca no convite, né, o Caio? Colocamos ex-colaborador da Azamil, colocamos agricultor familiar, colocamos engenheiro agrônomo. Diz aí, Caio, o que é que você está aprontando hoje? Faça aí suas considerações iniciais. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Caio, eu sou agrônomo por formação, né? Trabalhei muito tempo aí no sertão, junto com o pessoal do Azamil. Já viu rapidinho ali o rostinho do pessoal da PE que está aí acompanhando, o William, Gil, uma turma bem bacana. O pessoal sabe, eu
faz mais ou menos 1 ano e meio que eu e minha família, a gente se mudou aqui para o sul de Minas. Minha mãe já desenvolvia as atividades de agricultura orgânica aqui, né? E hoje a gente está vivendo assim praticamente vivendo e trabalhando na roça, né? Estamos, família toda, mais alguns colaboradores, e a gente faz parte de uma associação, que é a Associação de Produtores de Agricultura Natural de Maria da Fé, a Panfé, aqui no sul de Minas, e essa associação faz parte de uma rede, que são os Orgânicos Sul de Minas, que fazem a certificação participativa da produção orgânica, né? Então, faço parte de um grupo de base, sou coordenador do núcleo, e estamos aí, né? Além disso, também a gente não consegue ficar parado, né? A gente fundou uma associação aqui também, chama Instituto Sapucaí, mas nessa associação, né, a gente quer entrar junto para a rede dos orgânicos, mas trabalhar tentando organizar os consumidores, né? E aí vamos, depois que a gente formalizar a nossa associação direitinho, nós vamos pedir para os Orgânicos Sul de Minas para a gente fazer parte da rede também, não como um grupo de produtor, mas como um grupo de consumidor. Então, é isso. Muito bem. Caio, eu queria que você verificasse aí novamente, porque você não está aparecendo para a gente, sua imagem, só está aparecendo, só vem o áudio, né? E alguma coisa tem na sua câmera aí do seu computador, porque está só as suas iniciais aqui, mas seu vídeo não aparece. Tá, eu vou tentar olhar aqui. Muito bem, então para a gente dar início à nossa conversa aqui, nós vamos passar pelos vários aspectos da certificação participativa, né, dos produtos orgânicos. Mas antes da gente entrar em detalhes desse processo de certificação, e depois no final nós vamos conhecer um pouquinho da experiência, né, do grupo de Irecê, do grupo Raízes do Sertão e da experiência de Caio ali no sul de Minas, a gente gostaria de fazer uma breve introdução, né, do que significa a certificação, em que contexto que está localizado a certificação participativa hoje, né? E ela vem muito pela necessidade dos consumidores, de quem está comprando os produtos, de ter a garantia de que aquele produto de fato é orgânico, né? A prática da agricultura orgânica, da agroecologia, ela não é novidade para a gente, né? Na história da agricultura, a produção respeitando o meio ambiente, a produção orgânica, a produção natural, ela sempre andou em conjunto com a agricultura, aquilo que a gente pode chamar de agricultura comercial, né? E a agricultura comercial, a agricultura capitalista, digamos assim, pelo fato dela ter, com o advento principalmente da Revolução Verde, tendo aumentado a produção enormemente com as técnicas que não estão de acordo com as práticas de conservação do meio ambiente, né? Elas se expandiram no mundo inteiro, causando um desequilíbrio tanto para o meio ambiente, para o solo, mas também, principalmente, para a sociedade como um todo, que passa alimentos envenenados, alimentos que não possuem a qualidade nutricional adequada do que em comparação com os produtos onde você produz num ambiente equilibrado, em que planta, solo e o trabalho, né, estão em conjunto produzindo alimentos saudáveis, né? Então, nesse contexto onde hoje a gente está inundado de produtos contaminados,
né, pela agricultura convencional, é extremamente importante a gente ter uma garantia de que os produtores agroecológicos, os produtores que não querem produzir utilizando as tecnologias da Revolução Verde, não querem produzir utilizando veneno, usando adubos minerais, querem produzir respeitando a natureza e produzindo alimentos saudáveis, né? Hoje você ganha uma importância muito grande de você ter um mecanismo, ter um sistema que garanta a disponibilidade desses produtos para quem vai consumir, né? Tanto, principalmente na cidade, mas também na zona rural, né? E a certificação participativa, a gente já querendo iniciar fazer o bate-bola com os nossos convidados, a certificação dos produtos orgânicos, ela não é novidade também, não é? Ou seja, a certificação convencional, a certificação por auditoria, ela já existia antes de você regulamentar o processo de certificação participativa, né? Então, eu queria passar a palavra para perguntar para Caio e para Carla como é que surge, qual o contexto do surgimento da certificação participativa, né? Qual o impacto que ela causou nesse processo aí de você ter um novo mecanismo de certificação mais acessível para os agricultores, né? E procurando fazer essa diferenciação inicial do que é a certificação participativa hoje para a certificação por auditoria. Não sei com quem começaria, se com Caio, se com Carla. Posso começar? Tá, ok. A Lei 10.831, que é de 2003, né? Que ela discorre sobre a agricultura orgânica e essa questão da certificação, ela já é prevista, né? Só que em 2017, com o decreto 6.323, é que nós fomos ter o passo a passo, né, da certificação participativa com todos os seus pormenores, né? Que a lei, assim, era bem abrangente, mas ela não trazia esse recorte da possibilidade de ter as OPACs, de fazer essa certificação mais próximas e tal. Isso foi uma demanda dos agricultores e das agricultoras, porque uma coisa é você ter o seu produto e todo mundo sabe que ele é orgânico, mas só sabe, você não tem nada que prove, né? Aquilo que você dizia. Então, essa certificação, ela é muito importante para o agricultor, no sentido de que também ele pode alcançar outros mercados, né? A certificação por auditoria é uma certificação que ela é cara para o agricultor, né? Imagine que a mais barata que há no mercado, 4.000, 4.500, e tem outras bem mais caras. Então, para um agricultor dispor disso, especialmente da agricultura familiar, desse recurso, para anualmente ele estar renovando a certificação, então, muitas pessoas que são agricultores, que produzem orgânicos, eles não tinham condições de entrar nesse tipo de certificação, exatamente por conta das condições financeiras, né? Quando, a partir das lutas de várias organizações sociais, dos agricultores organizados, que aí a gente tem, através dessa regulamentação, a certificação participativa, então nós vimos crescer esse número de agricultores no sentido de poder ter essa certificação, dizer aqui meu produto, provar e também alcançar outros mercados, né? Aí o gargalo que nós temos hoje ainda é a organização dos agricultores, a criação de novas OPACs, porque se você pensar no Brasil inteiro, são pouquíssimas OPACs que existem, que a OPAC é o organismo participativo de avaliação, né? Aquela entidade que vai fazer a avaliação do grupo, dos produtos e tal, e emitir esse certificado. Se você pensar o tamanho da Bahia, nós só temos uma OPAC aqui, que é a nossa, né? Que é o Povos da Mata. Então, a lei está aí, graças a Deus nós conseguimos.
Agora a gente precisa conseguir organizar mais os agricultores, fazer com que aconteça mais OPACs, porque nós temos muitos agricultores agroecológicos na Bahia e no Brasil, e que essa certificação vai poder qualificar cada vez mais esse produto e avançar em outros mercados, né? Então, antes de passar para Caio, eu queria pedir para o pessoal, guarda esse nomezinho aí, OPAC, né, que depois a gente vai detalhar sobre ele. Mas aí, passando a bola para Caio, quer dizer, o contexto da certificação participativa que Carla colocou, que foi regulamentado até recentemente, né, de 2009 para cá, é isso, Carla? O decreto de 2007, né, que 2007. regulamenta... Isso, né, que vem de 2003, da lei de 2003, 10.831, né, mas qual é o impacto que isso causou para a agricultura familiar? Porque a certificação por auditoria, que já tinha uma regulamentação, né, já era conhecida, ela inviabilizava que muitos grupos de agricultores tivessem esse acesso, né? E essa certificação por auditoria que a gente disse aqui que era mais cara, ela acaba entrando numa lógica também daqueles agricultores orgânicos que estão preocupados em exclusivamente, ou posso estar sendo até maldoso, mas principalmente atingir mercados fora do país, né, que possam levar bons produtos orgânicos, conseguindo um valor, né, muito maior de venda, né, entrando na lógica comercial da agricultura também, né? O que dificultava muito para os agricultores que vêm de um processo de luta, de resgate do seu território, de resgate da sua cultura, de valorização dos produtos da sua cultura produtiva, né? Sem veneno, sem adubo sintético, e inviabilizava isso, né? Com a chegada dessa nova forma, essa regulamentação dessa nova forma, a gente tem um ganho grande aí para os agricultores, não tem não, Caio? Sim, um ganho grande, principalmente na questão da organização, né? A organização social dos agricultores, porque essa forma faz com que a gente se aproxime mais, com que a gente troque experiência, valorize mais os nossos espaços, né? A formação, porque se você pensar, estava cada um no seu canto, através dessa participação, dessa certificação participativa, as pessoas se encontram para trocar experiências, né? E o impacto econômico, no sentido de que agora você pode vender seu produto, né, mais valorizado no mercado, com melhores preços, né, e a rede que possibilita também, e depois a gente falar um pouquinho sobre a rede, que possibilita com que esse produto chegue a outros espaços, a outros mercados, porque a certificação participativa, você está dentro de uma rede para fazer o processo. Então, a rede é a rede de formação, é a rede de participação e é a rede também de comercialização. Então, a gente encontra outros grupos, outros parceiros, a gente faz a troca de produtos. Então, há um impacto muito grande na organização, na comercialização dos produtos, muito positivo. Agora vocês conseguem me ver agora? Acho que eu arrumei a câmera. Agora sim, aí sim. Pessoal, assim, é interessante um pouco essa trajetória da legislação, porque, na verdade, a lei de 2003, o decreto de 2007, veio resolver um vazio jurídico, porque, na verdade, já tinha a comercialização, a produção de orgânicos no Brasil, mas não tinha uma legislação nacional, né? Então, na verdade, você tinha alguns preceitos, alguns princípios, algumas normas que eram fixadas pela IFOAM, né? A IFOAM é uma federação internacional dos movimentos de agricultura orgânica que definia, do ponto de vista assim, né, internacional, o que podia ou não podia ser considerado agricultura orgânica. E a lei dos orgânicos no Brasil veio, né, enfim, suprir essa lacuna na legislação. E o interessante, né, que acho que um pouco isso que a Carla contou,
é que a lei ela tentou abranger a diversidade e a realidade dos agricultores, né? Então, por exemplo, já tinha certificação por auditoria, né, que é você contratar uma empresa para ir lá na sua roça, ver como é que você faz, como é que você trabalha, já tinha. Então, a lei previu que ia continuar esse sistema, né? E até hoje, para você acessar o mercado externo, ou seja, para você exportar, né, está previsto que você tem que fazer uma certificação por auditoria, né? Porque você tem alguns protocolos, sei lá, você quer acessar o mercado americano é um, o mercado europeu é outro, o mercado japonês, tudo mais. Nessa certificação participativa, né, que é a que a gente faz aqui no sul de Minas, que tem experiência muito bacana aí do pessoal de Irecê, ela foi baseada na experiência da rede Ecovida, que atua no sul do país, né? Então eles tentaram entender, né, como é que o pessoal se organizava. Então a rede Ecovida ela trabalha no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, né, com a organização dos agricultores agroecológicos e a circulação dos seus produtos, e ela tentou se aproximar um pouco disso, né, de como é que seria, como é que eu normatizaria nesse trabalho participativo. E também ela conseguiu normatizar, né, que além do sistema participativo, a gente tem digamos assim, uma primeira etapa, né, uma certificação mais simples, que é por organização de controle social. Então, por exemplo, né, todo mundo sabe um caso, acho que é o caso de alguns da gente, né, que produzem, né, sem agrotóxico, produzem sem adubo químico. Todo mundo sabe que produz, a pessoa vende na feira, né? Então, a legislação também prevê esse tipo de certificação. A pessoa não pode botar rótulo, né? Não pode comercializar, não pode transportar para a distância, mas, por exemplo, pode ter na sua barraca de feira, né, se esse produto é orgânico. Direta, né? Autorização para venda direta, né? Isso, para venda direta e a comercialização própria, né? Então, a legislação tentou atingir todas as possibilidades, né, de certificação, desde os mais assim elaborados ou mais regulamentados até os mais simples, né? E aí acho que o que a Carla colocou uma coisa, né, bem importante, né? O sistema participativo, além dele não ser caro, né? A gente, por exemplo, aqui no sul de Minas, a gente pratica na verdade, a gente pensa os custos que a gente teria com as visitas, né, com as atividades, com as reuniões periódicas, e é o custo da certificação, é o custo da gente fazer. E, na verdade, para a agricultura familiar hoje, se eu não me engano, são R$ 250, para a agricultura não familiar, R$ 400 anual, e a gente não reajusta esse valor porque a gente nunca consegue gastar durante o ano, né? Sempre está sobrando. E isso é para si, né? Se um agricultor tiver que se deslocar para uma outra cidade, para visitar um outro grupo, fazer a visita cruzada, então o agricultor tem uma diária, né, pelo dia dele, e tem os custos de alimentação e hospedagem cobertos com esse valor, né? Mas além do valor, né, que acho que é uma coisa importante, mas o mais importante é o agricultor ter certeza que todo o processo de certificação está nas mãos dele, né, da família dele, enquanto né, uma unidade produtiva, está no grupo dele, que é a primeiro círculo de decisão, de construção, é o grupo de agricultores dele, e que todos esses grupos juntos são a base do sistema, né? Então, é muito bacana. Assim, eu tive a oportunidade no ano passado, né, antes da pandemia, de conhecer várias cidades, conhecer vários produtores, diversas experiências diferentes. Então, além da gente fazer hoje a certificação, a gente pode dizer que a gente está ajudando a construir esse conhecimento agroecológico, a gente está conseguindo trocar saberes, trocar práticas, né? E, além disso, fazer a certificação participativa. Então, assim, hoje a gente tem o seguinte, né? Para o agricultor, o que a gente tentar
simplificar, ou seja, mostrar que não é tão difícil ou não é muito complicado a gente desenvolver um processo de certificação participativa, né? Ou seja, eu sou agricultor, eu tenho como perspectiva produzir alimentos saudáveis, sem usar veneno, sem nada, mas eu vou para a feira e o meu produto tem o mesmo apelo, a mesma validade que um produto de um agricultor que usa, não está nem aí, não está preocupado com veneno ou não, e ele vende o produto da mesma forma que eu, né? Então, para eu conseguir certificar o meu produto e mostrar para a sociedade, mostrar na feira, mostrar em outros espaços de comercialização que o meu produto é orgânico, respeita o meio ambiente, eu tenho essa facilidade hoje em dia, né? Eu tenho essa possibilidade, né? Então não é uma coisa de outro mundo, né? Antes da gente entrar nas diversas formas, né? Eu acho que isso é importante, que a gente tá aqui hoje, cara, você vai lembrar, o pessoal da APEC está aqui, né? Da Associação de Érico Cardoso, e tem inúmeros outros agricultores que a gente conhece, que a gente acompanha, que tem essa perspectiva de produção, mas não consegue dar esse salto através da certificação para você começar a colocar para a sociedade, de fato, um produto garantido, né? Um produto orgânico de fato certificado, né? Então, a gente primeiro percebe que a gente consegue desmistificar um pouco isso, né? Dessa certificação como um processo complexo que requer dinheiro, né? Se fosse exclusivamente pela auditoria, mas hoje não. Hoje, com a certificação envolvendo os agricultores, eles próprios fazendo o seu controle, né? A gente tem essa possibilidade de ter uma certificação orgânica, né? Aí eu queria que vocês, antes para a gente entrar em mais detalhes sobre o processo de certificação, me parece que na certificação participativa ela tem também algumas possibilidades, né? Que vocês pincelaram aí rapidamente na fala inicial, né? Que eu queria que vocês dissessem isso, se é um modelo apenas, né? E como é que a gente pode, por exemplo, garantir ou trazer, se aproximar das organizações que estão fazendo esse processo de certificação para tentar desenvolver essa mesma metodologia com agricultores hoje aqui do nosso território, por exemplo. Aí pode ser Carla ou o Caio, tanto faz. Olha, a princípio, precisa ter a organização inicial do grupo, né? Aí, quando falo grupo, não precisa ser um grande número de pessoas. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas formam um grupo. E a aproximação da OPAC, né? Que é o Organismo Participativo de Avaliação, que é uma associação, uma entidade que vai fazer esse procedimento todo. Esse grupo de agricultores vai se filiar a essa OPAC, e aí, através disso, a OPAC, no caso nosso aqui, Povos da Mata, né, que fica em Ilhéus, sul da Bahia, vai capacitar os agricultores, fazer a capacitação, fazer toda a organização. Eu acho que basta os agricultores terem esse desejo, né, e aproximar do grupo. Essa aproximação pelo apadrinhamento ali não tem uma forma específica, né? A gente pode se aproximando, conseguir, porque a gente precisa trazer alguém da OPAC para que a gente possa fazer uma primeira visita de conhecimento, de reconhecimento para poder fazer esse apadrinhamento inicial, ou como é que é a formalização disso, por exemplo? Basta o convite, basta o convite.
A AUPAC, ela se organiza também em núcleos, né? No caso aqui, Irecê, porque nós somos muito longe de Ilhéus, aí foi formado aqui um núcleo, onde a gente pega os grupos aqui do território de Irecê. Através desse núcleo, a gente faz todo o processo. Então, a gente tem autonomia e tal. A AUPAC dá essa possibilidade de autonomia para os núcleos, né? Mas nós somos vinculados à AUPAC. Basta os agricultores fazerem o convite, a gente vai fazer uma reunião com o grupo, né? Sem compromisso nenhum, para apresentar toda a proposta, né? Acho que a gente precisa de um dia de conversa, né? Para apresentar a proposta e a partir daí que os agricultores vão tomar a decisão deles, né? Diferentemente aí de Minas, que eu achei bem interessante, ele já inclui no valor da mensalidade dos certificados toda essa questão de logística e tal. Aqui a gente não faz. O nosso certificado aqui custa R$ 160, agora com a pandemia ficou R$ 130, mas a gente rateia tudo, as viagens, né? Então, se um grupo de agricultores aí da entidade desejarem, o que é que ela vai fazer? Custear as passagens. O resto do trabalho é todo voluntário. Mas essas questões de deslocamento e tal, a gente rateia entre os agricultores. Aqui, as visitas de pares, que depois a gente vai explicar como é que funciona. Tudo isso a gente faz rateando. Vê quanto dá o custo, a gente rateia e faz isso. Mas a aproximação é essa, William, é só esse convite, né? E a AUPAC vai até o grupo. Essa primeira visita, quem faz é um técnico específico ou já é um agricultor que faz as visitas de certificação, já é ele que vai para conhecer, para fazer essa capacitação inicial? A gente tem um grupo de capacitadores no núcleo Raiz do Sertão e também na AUPAC. Então, já tem esse grupo formado, capacitado para fazer essas visitas e, posteriormente, se o grupo se interessar, fazer também a capacitação como um todo. Agora, por exemplo, o nosso núcleo aqui de Irecê, a gente está capacitando um grupo lá de Camaçari, né? Então, não importa se é do núcleo, se é da AUPAC, mas a gente já tem essas pessoas capacitadas para tal, que 100% deles são agricultores também. Eu acho que isso que a Carla colocou aqui é parecido, assim, né? A gente sempre começa com uma visita inicial, né? Então, por exemplo, né, tem uma pessoa que fala, eu quero entrar na Panfé, eu quero certificar minha propriedade. Né, a gente faz uma primeira visita, né? Porque apesar da gente ter procedimentos, protocolos, né? Enfim, documentos, mas a base também continua sendo a confiança, né? Então a gente tem que ir conhecer a propriedade, conhecer a família que vai trabalhar, como é que eles trabalham, como é que eles se organizam, né? Então a gente geralmente faz uma primeira visita. E todo ano, né, geralmente no mês de março, a gente faz através do Orgânico Sul de Minas, um curso de formação dos coordenadores. Né? Então, todo grupo tem um coordenador de grupo que ajuda a organizar esse processo de certificação. E aí as pessoas novas, né? Então, eu pude participar no ano passado, né? As pessoas novas que se aproximam, a gente manda para o curso de coordenadores para conhecer, assim, né, como é que funciona, qual o passo a passo, a legislação, né, quem são os Orgânicos Sul de Minas, onde em que cidade está, quantos grupos, e funciona assim. Né, de maneira assim, bem básica, né, assim, falando um pouco desse processo, como é que ele funciona, né, na prática, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer propriedade é de risco, né? Então, existe risco de contaminação na sua propriedade? Né? Tem um vizinho que passa veneno e você cerca sua horta com ele? Né? Ou tem um cara que produz ali, pode vir uma enxurrada trazendo algum produto que você não deseje? Enfim, né? E aí, essa análise de risco, ela geralmente a gente roda a propriedade toda, né, para ver a cerca, ver o confrontante,
ver a questão da água, né? Qual que é a fonte de água que a família está usando e compreende isso. Depois a gente formaliza um documento, né? E aqui a gente se ajuda para fazer, né? Que é o plano de manejo orgânico, né? Então que a família vai tentar colocar no papel, tudo como é que ela trabalha, né? O que ela produz, ou seja, qual que é a variedade, né? Diversidade da produção, e o que ela utiliza, né? Por exemplo, o que você usa de adubo? Ah, eu uso esterco de gado curtido, a gente vai lá e anota. Ah, não, eu faço biofertilizante, né, de mamona, né? Aí você anota lá. A semente que você usa, é uma semente comprada ou uma semente própria? Ela é uma semente sem tratamento, né? Comprada sem tratamento, uma semente com tratamento, né? Que aí geralmente são aquelas sementes que já vêm com agrotóxico. E aí a gente vai fazendo o plano de manejo orgânico, né? Então e aí acho que isso que a Carla colocou é bem assim mesmo, né? O trabalho todo voluntário, né? Então a gente se ajuda, né? Nem todo mundo tem facilidade de mexer com computador, em fazer documento, né? Então mas a gente tenta dentro do plano de manejo colocar no papel a forma que a família está acostumada a se organizar para produzir. É possível também. Depois, deixa eu perguntar uma coisinha. É possível também, mesmo na propriedade, por exemplo, ele tem, mesmo em parte da propriedade que ele não use, não faça a produção completamente orgânica, mesmo assim também é possível certificar aquela área que ele utiliza para a produção orgânica, né? Você pode ter. São duas coisas, né? Primeiro, se você certifica a área toda ou parte da área, né? Isso é muito comum, né? Por exemplo, o forte nosso aqui é produção vegetal, né? Produção primária vegetal. Ou seja, batata, inhame, iacom, abobrinha, vagem, feijão, produção primária vegetal. Mas quase todo mundo tem um gadinho na roça, né? Então tem um gado, seja para corte ou uma vaquinha de leite. E geralmente o gado não é certificado. Então, toda área é certificada? Eu falo, não, tem uma área que não é certificada. E aí o pessoal fala assim, quando que você vai certificar? Ele fala assim, eu tenho um agricultor nosso que fala assim, quando for necessário. Né? Porque ele não tem interesse de ter um leite certificado, uma produção de carne, né? Um leitinho para despesa, e ele brinca assim, que enquanto ele não for obrigado a certificar, ele não vai certificar. Então, mas isso é uma coisa, quando você tem uma produção diferente, eu tenho uma produção primária vegetal certificada, uma produção primária animal não certificada. Mas a legislação também prevê você ter produção paralela, né? Só que isso aí é uma questão que aí exige que o grupo acompanhe mais, né? Vamos supor, por exemplo, eu tenho um bananal, né? Eu tenho 1 hectare de banana. Metade é certificado, metade não é certificado. Isso é complicado, você tem que ter um prazo para fazer a conversão toda, né? Porque como é que eu vou dentro de uma mesma produção, eu vou separar a banana que é orgânica e a banana que não é orgânica? Então a produção paralela ela também está prevista, mas ela tem um prazo para você fazer a conversão. Mas geralmente o que a gente faz aqui? A gente pega a propriedade e a gente faz o processo de certificação, lógico, da propriedade, mas identificando os talhões que você está fazendo o cultivo orgânico, né? Então, por exemplo, lá no nosso lado tem 3 talhõezinhos, né? Tem um talhão perto da casa, um talhão da esquerda, um talhão lá de baixo. Eu tenho 3 talhões que estão dentro do meu plano de manejo orgânico, né? E eu tenho uma área no meio que é de pastagem. Essa área de pastagem não está certificada, né? Está certificada a produção do talhão. E por que isso é importante, né? Porque o meu talhão dá ideia mais ou menos do tamanho da minha área. E no meu plano de manejo, eu vou colocar minha estimativa de produção.
né? Então, e isso faz parte um pouco dessa validação, desse acompanhamento. Porque, por exemplo, se eu tenho 1 hectare, só que eu produzo horta, eu não posso chegar no mercado com 10 toneladas de banana, né? Por quê? Porque, eu não tenho um bananal, como é que eu vou vender banana, né? Então, o plano de manejo e essa definição dos talhões produtivos, o que tem em cada... É um pouco aquele desenho da propriedade, né, que a gente sempre faz nas atividades de formação. Porque aí você começa a vincular um pouco a produção que vai ser comercializada com a área produtiva. E aí, esse é o plano de manejo. Acho que falar rapidinho do ciclo, né? Aí a coisa mais importante, né? O primeiro círculo de acompanhamento, de avaliação da produção orgânica é o grupo. É o próprio grupo dos agricultores. Então, aqui, como a associação nossa, a gente tem 10 pessoas que fazem certificação participativa, a gente tem 2 grupos com 5 pessoas, né? Então, num certo período do ano, a gente visita, entre esses 5, cada um visita a sua propriedade, né? E aí você vai ver como é que está a anotação dele, o que ele comprou, como é que ele trabalhou, o que ele produziu, como é que ele se organizou. Então, esse trabalho do que a gente chama visita de pares, né? Então, os próprios pares, ou seja, os próprios membros do grupo, visitam um ao outro, né? E aí, para ver, né? Por exemplo, no passado a gente veio aqui, tinha uma cerca lá que, né, sei lá, o gado do vizinho estava entrando, se arrumou aquela cerca. A gente também faz esse acompanhamento, né? Você falou que ia aumentar uma área lá de fruta, como é que tá? Você plantou? Então, tanto você faz o acompanhamento da produção um do outro, né, como você também troca experiências, né? E depois e sempre no fim da reunião, da atividade, você pergunta, né? E aí, você acha que sua propriedade está adequada, né, para ser certificada? O grupo acha que essa propriedade está de acordo, né, com os princípios e a legislação da produção orgânica, ela pode ser certificada? E depois, um outro momento, a gente faz a visita de verificação. O que é a visita de verificação? A gente faz essa mesma atividade de visitar as propriedades, só que aí vem um pessoal de outro núcleo, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no núcleo de Maria da Fé, da Panfé, vem uma pessoa lá de Poço Fundo visitar a gente, ou vem uma pessoa de Varginha, ou vem uma pessoa de outra associação que é vinculada ao nosso SPG, ao nosso sistema participativo de garantia, e junto com um parceiro. Então, no nosso caso, além dos membros do grupo, vai estar uma pessoa de outra associação de fora, e vai também ter um parceiro, que no nosso caso aqui, ou a Emater, né, que era a antiga EBDA aí da Bahia, ou Emater, ou Instituto Federal, ou Universidade vai acompanhar, que são os nossos membros parceiros dentro desse processo de certificação. Então, a gente, na verdade, tem essa dupla verificação, né? Primeiro, a gente tem o acompanhamento do grupo. Eles fazem as visitas de verificação, é isso? Desculpa, Isso. Caio. Isso, a primeira visita é de pares, dentro do próprio grupo, né? Então, essa a gente não entra nos custos da certificação, a gente se organiza para um visitar o outro, e depois a gente tem a visita de verificação, que a gente recebe o pessoal de fora para visitar as nossas propriedades, né? E para quem é coordenador de grupo, né, o coordenador de núcleo, é o período que você sai e vai visitar outras propriedades, né, outros municípios, outras realidades. Então, esse basicamente é o ciclo, né? Todo ano a gente atualiza o nosso plano de manejo, né? Então, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar agora no plano de manejo de 2021. Né? O que a gente vai plantar, quanto que a gente acha que vai colher, o que a gente vai colocar, né? O que a gente vai utilizar na terra, que semente que a gente vai usar, e a visita de pares e a visita de verificação. Esse seria, pelo menos aqui no Orgânico Sul de Minas, o nosso ciclo do processo de certificação. Carla,
O nosso ciclo é... Eu queria puxar para você aqui também, para a gente ver esse processo. Você disse inicialmente, inclusive, que eu acho que a rede Povos da Mata aqui, Caio, eu acho que também é filha, se não me engano, dessa turma da rede Ecovida, e também veio para cá, para a Bahia, e também começou a construir essa experiência nova, né? Depois Carla vai falar sobre a experiência de Irecê, que eu acho que tem um protagonismo muito grande do pessoal de Irecê também, que inclusive ampliou a atuação da rede de povos da mata, que antes era a rede de povos da Mata Atlântica, né, passou a ser rede de povos da mata, porque Irecê está numa região de semiárido e não é Mata Atlântica, né? Então teve um protagonismo muito grande. Então, Carla, você disse, né, a rede de povos é a OPAC. A OPAC, que é esse organismo participativo que capacita inicialmente os agricultores que vão iniciar esse processo na sua localidade, com o seu grupo ou associação, né? E a partir daí é que inicia, depois dessa formação inicial, dessa capacitação, que a gente iniciaria esse procedimento que Caio detalhou aí, das visitas de pares, depois da visita de verificação, não é? Sim, a princípio precisa passar por essa capacitação. Os grupos, né? Os coordenadores de grupo passam por essa capacitação e a partir daí que vai começar o trabalho, né? E os grupos, depois de formado, que já está com essa capacitação, aí tem esse processo que Caio colocou. Aqui, o agricultor entra no grupo e ele fica 6 meses, né, de acompanhamento para, quando ele já é agroecológico, a gente dá só 6 meses, tipo, a gente vai na propriedade, ele não tem nenhum problema, porque a gente foca muito na questão da agroecologia como um todo, né? Não é só a produção orgânica, mas essa questão toda agroecológica. Aí 6 meses, se ele não usou produto nenhum na roça dele, se ele usou alguma coisa, um adubo tal, aí são 18 meses para ele poder entrar nesse processo. Ele participa do grupo e tal, mas ele só é certificado a partir disso. E aí vai tendo as avaliações de acordo com o produto que ele utilizou. Dentro da UPAC, a pessoa pode ter 2 propriedades, tipo, eu planto uma parte orgânica, pensando na produção vegetal, e uma outra parte que eu ainda vou continuar. Só que aqui, no Núcleo Raiz do Sertão, porque a gente tem autonomia para isso, a gente não permite que a pessoa tenha 2, né? Acende a vela para Deus ou a vela para o diabo, né? Como a gente diz. Aqui no Núcleo Raiz do Sertão, toda a produção primária vegetal dele deve ser certificada, né? Senão ele vai ficar naquele processo, esperando até ele ter toda a área dele limpa de qualquer resíduo, né? Também, como Caio já colocou, né, as visitas de pares, essa questão do controle social é fundamental, porque os agricultores eles vão compreendendo a importância dessas visitas, né? Todo mundo se visita, e é muito importante isso. Às vezes eu compro um produto da certificação participativa com mais segurança do que um por auditoria. Porque a auditoria, a empresa vem, faz lá a auditoria e vai embora. O ano que vem ela volta de novo para fazer o processo e tal. Já na visita de pares, a gente recebe 2 vezes a visita dos pares. Quem são os pares? Aquele do próprio grupo, né? Tem um grupo com 5 pessoas, como ele já explicou, e esse grupo se visita. Então, eu vou na roça de alguém. Se uma pessoa fizer alguma coisa errada, usar um veneno, alguma coisa, e o grupo ficar calado, quando ele passa pelo olhar externo, que é essa segunda visita, e isso foi identificado, todo o grupo perde a certificação. Então, se eu quero ter a minha certificação, eu vou garantir que a roça do outro também esteja tão boa quanto a minha, né? Então, esse controle social é fundamental e eles entendem logo o processo. Então, eu tenho a maior segurança quando eu compro o produto da certificação participativa, porque os agricultores fazem esse controle social muito bem. Então, eles passam por a primeira visita, que é de pares, e são 2 vezes no ano. Aqui a gente organizou. No primeiro semestre, o agricultor recebe uma visita do grupo, e no segundo semestre, ele recebe outra visita do grupo, para depois passar pelo olhar externo, que esse a gente faz por amostragem, né? Esse já não é todo mundo que recebe. E a questão da responsabilidade solidária, né?
entre o grupo, de se ajudar. Quantas vezes aqui a roça de um está cheia de mato, eles fazem o mutirão, né? E vão lá capinar a roça do outro. Então, cria muito essa questão mesmo da responsabilidade, da solidariedade, do resgate da cultura, né? O certificado ele tem a validade de 1 ano, né? E aí, depois ele passa por esse processo de novo. Outra coisa que eu queria, que Caio colocou, esse plano de manejo, eu não vou detalhar nele, mas ele é importantíssimo, né? Porque dali você vai ter o retrato. Fala. Sobre o plano de manejo, eu queria perguntar para tu se esse plano ele é logo no início do procedimento ou após a visita de verificação, visita dos pares e de verificação, ou logo no começo você já estabelece. Porque se a certificação, imagino que ela é anual, ano a ano você precisa rever esse plano, né? Reelaborar em conjunto com os demais membros do grupo, inclusive, né? Isso. Por plano de manejo é muita coisa que ele precisa pensar, porque ele pensa a propriedade dele como um todo. Então, aqui a gente dá, esses 6 primeiros meses que ele está passando pelo processo, ele já vai preparando o plano de manejo dele, né? E depois, anualmente, isso vai sendo revisto, o plano de manejo. Tem outro instrumento importante que eles têm, que é o caderno de campo. Nesse caderno de campo, ali é anotado todos os insumos que eles utilizam, né? Eu joguei uma cinza na propriedade, eu joguei um ninho, não sei o quê. Tudo isso ele vai anotando, dia tanto, apliquei tal produto em tal cultura. Isso tudo fica anotado no caderno de campo. Tudo que ele plantou, né, que é para depois fazer o rastreamento dessa produção. Plantei tantos hectares de cenoura, tantos hectares de cebola. Ele vai, no plano de manejo, ele vai fazer um mapa da rocinha dele. Aqui está a cebola, aqui está, para poder depois facilitar a rastreabilidade do produto. E isso vai estar lá também no caderninho de campo dele, né? O que é que ele plantou, o que ele plantou, o que é que ele jogou nesse produto, né? E também a gente acrescentou no caderno a questão das vendas, para ele ter depois uma ideia de quanto que ele produziu, quanto que ele vendeu e também quanto que ele se alimentou daquele produto, que também é muito importante, né? Ter esse caderno de campo, a gente também... é uma penalidade aqui no nosso núcleo. Se a gente chegar lá e esse caderno de campo não tiver preenchido, é uma penalidade que ele vai sofrer, porque esse caderno de campo é fundamental. Inclusive, quando o Ministério vem fazer a avaliação, se não tiver o caderno de campo preenchido, o grupo é penalizado por isso, né? A gente exige muito aqui que eles conheçam o Estatuto Social do Povos da Mata e a entidade AUPAC, todas têm, né, que é o Manual de Procedimentos. Nessa relação de confiança, eu queria que você explicasse esse controle social melhor, como é que faz, porque o controle social e a organização dos grupos, ela parece que também é uma organização em rede, ou seja, é uma confiança mútua que envolve vários sujeitos aí, né, vários atores aí, né? Por exemplo, a OPAC é um ente, né, um organismo que faz essa visita, capacitação e garante aí, dá o selo de garantia, mas você já falou também do grupo Raízes do Sertão, que é o grupo de Irecê, né, que está em conjunto, em rede com a Rede Povos da Mata. Disse também que possui a rede de organização do sul de Minas, né, Orgânico Sul de Minas, mas também tem os grupos de produção por município ou por localidade ali, que tem mais proximidade, que fazem o seu autocontrole e que, se não estão de acordo, também acaba prejudicando, né, a organização maior, né? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa atuação em rede e como é que funciona esse controle social e o entendimento da necessidade de se fazer o trabalho correto, de se ter essa confiança para que todo o sistema funcione. O controle começa lá no grupo, nos pares, que a gente chama, né? Entre si, eles fazem esse controle. Depois tem o olhar externo, como o Caio colocou, que o olhar externo é um outro grupo, de um outro município que vem visitar, né? São pessoas, às vezes a gente pega um de cada grupo, normalmente esse olhar externo são feitos por 3 pessoas de outros grupos diferentes,
que vem fazer o processo. A OPAC também faz visitas, e aí ela não precisa avisar, ela pode chegar a qualquer hora. E o Ministério da Agricultura também faz as visitas, né? Que também não avisa e chega a qualquer hora. Né? Agora, já nos pares, a gente faz um calendário, né? Então, tem esse controle social, além dos consumidores, porque toda a roça do produtor orgânico, ela deve estar com a porteira aberta para os consumidores fazerem, visitarem, conhecerem, né? Inclusive, dentro desses olhares externos, a gente também coloca consumidores. Tem as pessoas dos outros grupos e também consumidores fazem visitas de olhar externo para complementar esse controle social. Não, e isso é importante, assim, não só porque é uma responsabilidade solidária, né? Isso que a Neta falou é importante, né? Se eu tiver problema dentro do meu grupo, uma não conformidade e for grave, pode cancelar o meu certificado, né? E se for grave mesmo, né, todo o sistema o SPG, né, o Sistema Participativo de Garantia, vinculado a essa OPAC, pode entrar de quarentena, né? Um tempo atrás, uma OPAC do Rio, que é a Bio, é uma das maiores OPACs do Brasil, ela ficou impedida de ter novos membros, porque tiveram casos de não conformidade, né? Ou seja, alguém botou um produto que não deveria, ou comercializou um produto que não era certificado, e o Ministério da Agricultura identificou que eles não tinham procedimentos adequados para garantir a conformidade orgânica, né? Então, na certificação participativa, é uma responsabilidade solidária. Por isso que eu falei no começo que a confiança, de qualquer forma, ela continua sendo a base, né, dessa relação. Né? Então, a gente vai colocar para dentro da rede, para dentro do sistema, né, as pessoas que têm clareza de que o orgânico é melhor para a sua família, né, é melhor para o ambiente e é melhor para o consumidor. Né? A pessoa que está atrás do orgânico, porque eu vou ganhar dinheiro, é mais caro, né? Geralmente essa não é a melhor, digamos assim, a melhor motivação para você fazer esse processo. Né? E isso é importante porque a gente comercializa de maneira direta e a gente também vende para fora. Né? Então, a gente também tem alguns parceiros que compram, revendem, ou que são feirantes orgânicos, ou que entregam cestas orgânicas. E assim, o nível de controle que a gente tem que fazer assim, produtor, talhão. Né? Então, por exemplo, semana passada, eu mandei sei lá, uma caixa de ervilha grão. Ela está dizendo lá, né, o produtor, o certificado e o talhão que eu plantei. Então, foi no meu talhão 1, essa ervilha. Né? Porque isso também vai dar acreditação para a rede toda, né? Então, quando o cara está lá, né, uma pessoa está com uma feira de orgânicos e às vezes ele não é produtor, ele comercializa. Ele tem que ter o certificado de todo mundo que ele traz produtos. Né? Dentro do certificado tem que dizer que eu posso produzir isso. Então, esse tempo atrás, a gente teve até um problema. A gente teve que fazer uma retificação no nosso plano de manejo. Né? Por quê? Porque não estava previsto justamente a nossa produção de ervilha grão. A gente tinha ervilha torta, não tinha ervilha grão. Né? Então, tivemos que fazer uma reunião do núcleo e falar, olha, a gente queria adicionar aqui no plano de manejo, né, a ervilha grão, que a gente não colocou, mas a gente vai plantar, vai produzir. Aí faz uma ata, faz uma reunião, isso vai para o PAC para ver se ela autoriza ou não. Né? Então, porque essa não só a base de confiança, mas eu tenho que ter os meios para rastrear, a gente chama rastreabilidade, né? Fazer a rastreabilidade de cada produto, de cada produtor. Né? E aí, quanto mais gente participando, acompanhando, né, a gente acha que o sistema está andando melhor. Né? Quanto mais olhares tiver de consumidores, de outros produtores, né?
esse sistema vai funcionar melhor. Maravilha. Enquanto Carla falava aqui, o pessoal fez um bocado de perguntas aqui no chat e Caio foi respondendo, foi fazendo uma retomada, mas eu queria colocar algumas aqui que acho que são interessantes, podem ser dúvidas que todo mundo está tendo também, né? O pessoal da APEC ali perguntou se na área certificada pode ser plantada de forma orgânica qualquer produto, né? Que Caio respondeu que a princípio sim. Se é assegurado como orgânico, pois trabalhamos com variedades temporárias. Depois teve a pergunta aqui de Neta. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, que ela disse que Neta está falando lá de Ituaçu, né? O pessoal da Associação de APEC é de Érico Cardoso, e Neta falando de Ituaçu, da COPRI, da Cooperativa de Produtores Rurais de Ituaçu. Ela diz aqui, utilizamos o uso convencional, tem como mudar o plano orgânico, quanto tempo seria essa transcrição? Já perguntando sobre o procedimento, né? Eu acho que Carla também falou sobre isso, Caio também falou sobre isso. Precisa de um procedimento de pelo menos 6 meses para você conseguir obter a certificação. E se você se utilizou algum produto convencional, aí algum adubo mineral ou agrotóxico, até 1 ano e meio, no caso do grupo NIRC, né? Que o tempo de transição pode variar de acordo com a cultura e com o tipo de manejo. E aqui, geralmente, a conversão varia entre 6 meses e 1 ano e meio. Então, está nesse processo aqui. Eu queria que a gente... Se as ferramentas... Queria passar para vocês, antes de entrar nas experiências em específico, se das ferramentas que foram colocadas aqui por vocês, se existe alguma outra consideração, ou seja, do procedimento, né? Que vocês colocaram muito bem aqui. Se tem alguma outra consideração que vocês acham importante disso tudo que a gente falou, para a gente poder passar para as experiências. Eu acho que são esses mesmo que nós colocamos. Aí eu só queria ressaltar a questão de que tudo isso fica documentado, né? O grupo vai precisar ter um livro de atas, ou tem algumas OPACs que já faz o roteiro de visita, já pode fazer a ata ali, aí fica a critério, né? Mas tudo fica registrado. Quando você faz a visita na propriedade, na unidade produtiva, o grupo volta depois, senta e vão preencher junto esse manual. Tem um manualzinho com as perguntas, o que é que viu. Depois pode ter as felicitações, as recomendações e também a questão de alguma coisa que foi visto, que não estava dentro do esperado e que vai ter as recomendações para mudar. E aí dá um prazo, o grupo diz. Tipo, o grupo viu que não tem a barreira vegetal, que é importante na produção orgânica. Mas isso não é uma penalidade tão grave, mas vai fazer a recomendação. Quantos meses você precisa para fazer essa barreira aqui na roça? Aí o agricultor que vai dizer, né? Eu preciso de 1 mês, 2, 3, 5. Na próxima visita que o grupo vier, se já passou aquele período, ele vai ser cobrado sobre isso. Então, eu sempre falo, o agricultor que não gosta de reunião, que não gosta de fazer anotação, que não gosta de participar, ele não pode entrar porque já é o nome, né? Certificação participativa. Então, precisa participar das reuniões. O agricultor é penalizado pelo grupo quando ele não participa. Eu recebo visita, mas eu também preciso visitar os outros, né? E aí cada grupo cria sua regra. Quantas podem perder, aí depende de cada grupo, né? Aí tem esse controle, né? Tudo fica registrado
Caio já trouxe isso aí, né, através da ata, das coisas, porque depois isso vai ser cobrado pelos outros olhares que virão, né? O olhar externo, o olhar da UPAC, o Ministério e tal. Caio, alguma consideração importante aí que você deseja fazer ainda sobre esses aspectos? Não, só colocar assim que eu acho que a certificação participativa, ela hoje aparece como uma oportunidade muito bacana, assim, muito bacana, né? Vocês ainda estão numa realidade aí na Bahia que ainda tem, digamos assim, né, ainda tem projeto junto com o governo do estado, tem uma política de desenvolvimento rural acontecendo na Bahia, né? Então que ainda consegue, enfim, dar perna para a gente fazer reunião, fazer encontro, fazer atividade, né? Mas, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, não sei se vocês não estão acompanhando, né? Mas assim, não tem mais nada de projeto de desenvolvimento rural no estado de Minas, né? A Secretaria de Desenvolvimento Agrário que a gente tinha aqui fechou, enfim, o governo federal nem se fala, né? Desde do golpe a gente não tem uma ação forte com o governo federal. Então esse processo, esse sistema participativo, ele aparece com uma oportunidade muito bacana, né, da gente manter os agricultores se encontrando, reunindo, discutindo a produção, discutindo a comercialização, discutindo a cooperação, né? Então, muito importante, né? O nosso SPG aqui, o nosso sistema participativo, ele é muito diverso, assim, né? Tem desde, assim, sei lá, gente, sei lá, que nem eu, né, que nasceu na cidade, mas achou importante em algum momento da vida se vincular, né, à agricultura, à produção, né? Você tem agricultores familiares tradicionais, né, que vêm de geração em geração. A gente tem dentro do nosso sistema participativo assentamento de reforma agrária, acampamento de reforma agrária, né? E o sistema participativo ele vira uma grande escola, assim, da gente trocar informação, trocar experiência, conhecer como é que as pessoas estão produzindo, como elas estão se organizando, como elas estão cooperando, né? Muito bacana e totalmente autofinanciado pelos agricultores, né? Então tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, né? E a gente realiza eventos, já fizemos encontros de mulheres, a gente faz todo ano a festa das sementes, sementes crioulas, a gente faz encontro para debater outros assuntos, né? Quando teve o despejo de uma parte do acampamento Quilombo Campo Grande, a gente foi para lá também, né? Então, e tudo isso autofinanciado por a gente mesmo, né? Então é muito bacana. Hoje a gente tem uma parceria, lógico, né, com o Instituto Federal do Sul de Minas, com a Universidade Federal de Lavras, enfim, com outras instituições de ensino, mas a gente se relaciona como um igual, como um parceiro igual, né? Que a gente tanto tem para aprender como tem para ensinar, né? E além disso, né, a certificação ela reconhece esse trabalho que é feito pelas famílias, né? Digamos assim, fé pública que essa produção é orgânica, e a gente também, por causa disso, consegue acessar mercados melhores, né? Então, o fato da gente ter o selo, né, certificado, né, de produção orgânica ajuda a gente a conseguir mercados melhores, né? Eu não tinha contato com todas as culturas que a gente produz aqui, né? Eu passei os últimos 10 anos aí com vocês na Bahia, mas é uma loucura, cara. Você produzindo convencional, além da questão da saúde da família, além da questão do meio ambiente, além da questão da saúde do consumidor, o mercado é maluco, né? Tem época aqui, ó, vai começar daqui uns 15, 20 dias, que a gente chama a enxurrada de abobrinha, que vale R$ 5 uma caixa de abobrinha, né? Você imagina que loucura, né? A família batalha, trabalha, produz, colhe e na hora de vender tem o seu produto desvalorizado, né? Então a produção orgânica, né, a certificação orgânica, ela também valoriza
a produção familiar. Então, isso é que eu estou dizendo que é uma oportunidade muito bacana, não só da gente circular, da gente conhecer, da gente aprender, mas também da gente ter uma valorização melhor na hora de vender a produção. Muito bem. Então, eu queria passar para o relato das experiências, da experiência de Irecê, do território de Irecê, né, e da experiência ali do sul de Minas, tentando puxar aí um pouquinho de como é que foi um pouco dessa história do grupo para chegar no Grupo Raízes do Sertão hoje, né, que não é uma história pequena, né. Eu queria compartilhar com Carla que nós temos um grupo aqui que tem uma história muito interessante, que é o grupo da associação aqui de produtores de Érico Cardoso, que iniciou uma batalha que eu vejo muitas similaridades com o grupo que iniciou o trabalho lá atrás, né, no território de Irecê. Infelizmente, o pessoal disse aqui, pediu licença, né, para sair, mas nós vamos passar esse vídeo depois para eles, porque essas similaridades eu acho que sempre achei muito interessantes e por isso que eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho dessa caminhada que o grupo teve aí, como é que se iniciou até chegar nos dias de hoje e o que transformou na vida dos agricultores e da sociedade do território de Irecê como um todo, que passou a ter uma oferta de produtos orgânicos que a gente não tinha, né? Conta um pouquinho da história para a gente, Carla, por favor. Então, o núcleo aqui, Raiz do Sertão, ele tem uma história, como você já colocou, ele começou, na verdade, há 30 anos atrás, que um grupo de agricultores resistentes aqui do território, eles já produziam, né, agroecologicamente, começaram a se reunir através de uma entidade chamada Garra, né, Grupo de Resistência Ambiental, uma ONG que tinha aqui no território, começou a trabalhar e organizar esses agricultores. Eles eram poucos, em torno de 10, 12 agricultores, centralizados no município de Canarana, Barro Alto, ali próximo de Irecê e tal. E a partir disso foi organizada uma feira em Irecê, que a gente chamava Feirinha do Garra. E esse grupo de agricultores começou a vender seus produtos. E essa feira, aos poucos, ela foi crescendo. Essa Feirinha do Garra, nós tivemos até 30 agricultores expondo nessa feira. Desses 30 anos, essa feira, até hoje, ela resiste, né? E aí nós sentimos necessidade de certificar, porque tinha muito a certificação da confiança. Todos os consumidores sabiam que as porteiras estavam abertas, muitos visitavam essas unidades produtivas, mas o agricultor só tinha a feira para vender, ele não tinha um outro espaço, porque a certificação é importante para você provar, né? Se o consumidor não vem na sua barraca, você tem que ter alguma coisa para provar para ele que aquele produto é orgânico. E durante muitos anos, vem se pensando nisso, quando foi em 2015, 2014, a gente começou a ver... Oi? Desculpa te interromper, mas nesse processo de formação do grupo, por exemplo, o grupo tinha lá tinha um regulamento inicial, não tinha? Eu acho que esse acompanhamento do carro, tipo um estatuto, mas você tinha uma série de questões a se cumprir, né, para você fazer parte do grupo, né, de orgânicos do Garra, né, que eu acho que até facilitou para depois participar desse processo de certificação, não é não? Isso, sim. Tanto tinha a regulamentação do grupo como se tinha a regulamentação da feira, o grupo já se visitava, eles conseguiram construir praticamente uma certificação, né? Só que sem o aval. Eles se visitavam, trocavam experiências, cursos e tal. Então, já tinha muita experiência, inclusive, quando o primeiro grupo da certificação participativa foi esse grupo, que foi o certificado, né? Por conta dessa experiência que eles já tinham, né?
A gente tentou de várias formas, até certificação paga a gente pensou em fazer por conta dessa necessidade de expandir, porque a feira crescia, os consumidores solicitavam, mercados queriam comprar, mas a gente não podia fazer isso. Quando foi há 5 anos atrás, Edivaldo, que é um dos colaboradores nossos, trabalha na Bahia até, encontrou com o pessoal do Povo da Mata. Foi exatamente quando eles estavam começando também. Nós nascemos junto com a UPAC, né? E aí, Edivaldo apresentou essa experiência da gente, do grupo aqui de Irecê. E aí, o pessoal do Povos da Mata veio nos visitar, fez uma reunião. Já foi uma reunião que, no dia que chegou, conheceu a gente, já ficaram, já capacitou, e o grupo, eles foram embora e o grupo já ficou capacitado. A partir disso, nós fomos identificando, porque teve um trabalho da UNEB aqui, que foi o NEDET, um grupo de estudos da universidade, onde eu e Paula, né, que é a coordenadora hoje do Raiz do Sertão, nós identificamos agricultores em todos os municípios aqui do território. Então, nós já tínhamos ficha dos agricultores, tudo prontinho, que produzia orgânico, agroecológico. E aí, a partir disso, nós começamos a visitar os municípios. E hoje, dos 20 municípios, nós 18 já tem grupos formados e funcionando e participando, além de Morro do Chapéu, que é de um outro território, que participa aqui com a gente também, né? E, a partir disso, o negócio foi crescendo, a gente tinha uma feira só, que era no sábado, aí a demanda cresceu, a gente criou uma outra feira, que é na quarta-feira, que funciona aqui em Irecê, que é a cidade central maior, né? Hoje nós temos, essa feira é a maior feira de produtos certificados da Bahia, né? E a gente tem uma diversidade de produtos, porque aí vem todos os grupos vêm vender nessa feira. A demanda foi grande, porque Salvador, alguns mercados de Salvador demandaram. A gente tem a troca, né, que a gente faz dentro da rede. E então a gente precisou abrir um entreposto, né? Lá em Irecê tem 6 meses que a gente está com a experiência do entreposto, onde todo mundo leva os produtos. Nós criamos uma equipe de comercialização, e aí está crescendo muito, sabe? A demanda. Todo dia é rádio chamando a gente para falar da produção, e isso tá bom, né? Demanda tempo, porque todo mundo é agricultor e agora. Mas isso cresceu bastante. E a gente tá com 1000 coisas assim na cabeça, mas focado também lá na produção, porque não pode perder a qualidade do produto, né? Por conta da demanda. Hoje são quantos agricultores que estão fazendo parte do grupo? Olha, porque o Ministério agora está contando por CPF, que seria... Nós temos 400 agricultores e 134 unidades produtivas. Por quê? Mas isso vai dar... Esse número vai aumentar bastante, porque esse ano, por conta da pandemia, a certificação atrasou. E nós já tínhamos quase 80 agricultores que já estavam aguardando, que vão entrar agora na próxima certificação. Em torno vai dar em torno de 450 agricultores ao todo. Ah, legal. Muito bem. E informação muito grande no consumo, né? O crescimento do consumo foi muito grande em Irecê, né? E você me mostrou fotos, eu preciso colocar as fotos aqui, compartilhar as fotos. Tem uma feira agora também, ampliou para outro município. Sim, nós temos feiras já em mais 6 municípios, né? Que foram criadas as feiras. E uma coisa interessante é que quando fala orgânico, o povo pensa sempre que é caro, né? Só que a gente tem que chamar a atenção que é agroecológico. O agroecológico pensa na segurança alimentar da família e do consumidor. Aí ele chega na nossa feira e o preço é igual ao preço lá do mercado, né? Eles falam, mas não é caro? Aí a gente tem que explicar que não é caro, porque é agroecológico, a gente quer que todo mundo se alimente bem. E também a questão da gente preocupar. Primeiro a gente alimenta a nossa família, nossa comunidade, nosso município, para depois a gente mandar para fora, né? Tem uma demanda enorme do pessoal querendo nossos produtos, mas a gente tem muito essa consciência que a gente precisa alimentar primeiro os nossos aqui, depois a gente manda para fora isso. Muito bem. Eu esqueci de colocar as fotos aqui.
Você estava falando e eu esqueci de botar as fotos. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui algumas fotos de lá para você ir comentando. Também quiser falar alguma coisa específica. Deixa eu ver se entrou aqui. Entrou aí para você, gente? Entrou. Esse daqui é porque às vezes tem alguns agricultores nossos que produzem em larga escala, né? E aí aqui é uma carga que está sendo enviada para São Paulo, porque a gente já está alcançando o mercado lá também, né? Aí todo mundo vai lá voluntariamente, uns ajudam os outros. Aqui é lá no entreposto, a gente também está entregando para o PENAI do município de Irecê, que é a produção do PENAI que a gente está entregando. Aqui é um dos agricultores nossos, desses que enviam para São Paulo, porque ele planta para abastecer a comunidade e manda para fora, ele não participa da feira. Aqui são as mulheres da produção, eu fiz questão de colocar essa moça aí, que ela faz sozinha esse trabalho, viu? De vez em quando que ela contrata alguma mão de obra, mas ela produz bastante cebola lá na... Tá bonito. Aqui é no entreposto também, Aqui é né? no entreposto, logo no início, né? Ainda estávamos organizando ele. Todos os produtos, a gente faz semanalmente, a gente apresenta a demanda dos consumidores, né? Dos mercados, e aí os agricultores vão e fazem as ofertas dele, vai tudo aqui para o entreposto, para depois ir para os locais que foram encomendados. Aí à frente lá do entreposto. Estamos organizando ainda. Aqui é uma feira. Nessa foto só apareceu 2 barracas, mas aqui são 10 barracas, na verdade. Aqui é a feira de Barro Alto. De Barro Alto. De Barro Alto. Quando tu me pediu as fotos, eu não tinha todas, né? Aqui a gente gosta muito de mostrar essas fotos dessas alface grandes, desses couve grandes, porque o povo fala que orgânico é feio, pequenininho, né? E aí a gente sempre faz essa exposição da beleza dos orgânicos. Aqui são nossas reuniões de formação. Aqui é uma plantação, né? De couve, alface. E essa de formação, né? É uma reunião de formação. Já foi agora no tempo da pandemia, então a gente fez meio que com pouca gente. Legal. Olha aí o tamanho da couve. Não, ela está crescendo muito a produção desses produtos aqui no território. Porque a demanda, né? Às vezes os agricultores atendem algumas demandas do mercado, né? Do mercado interno. Muito bem, muito bom. A experiência de Irecê é muito rica. E, como eu disse anteriormente, tem algumas similaridades aqui com o grupo de Érico Cardoso, que já de algum tempo vem batalhando e estão com uma feira no município, né? Eu acho que tá na hora de pensar esse pulo aí para se aproximar da Rede Povos da Mata, né? Caio, você quer contar um pouco da experiência de sul de Minas? Pessoal, de maneira... eu não pedi as fotos para você, desculpa. Eu pedi as fotos para Carla, a gente mostrar aqui. Mas eu fazendo uma pesquisa breve hoje, eu vi um vídeo hoje da Emater 2008 que aparece o pessoal da Organização do Sul de Minas, do Orgânico Sul de Minas. E depois eu vou compartilhar no grupo aqui também. Eu coloquei aqui no chat, inclusive, o nosso portal na internet, né, do Orgânico Sul de Minas. Então, a gente tinha um associado aí que sabia esse negócio de programar site e tudo mais. E aí, colocou esse nosso portal no ar, acho que foi ano passado. E ele conta bastante, assim, né, de onde que a gente está, quais os municípios, quais são os núcleos, quem são os agricultores, né, e inclusive um calendário, né, que se alguém entrar lá, porque aí a gente tem um calendário de atividades que as nossas visitas de par e verificação ficam aqui no portal. Então, eventualmente, se alguém falar, eu quero lá conhecer uma experiência lá, sei lá, de um café em Pedralva, né?
a pessoa pode se programar, lógico, vai ter que entrar em contato com alguém, mas pode participar. Agora, o Orgânico Sul de Minas, ele é uma organização assim, mais recente, né? Se eu não me engano, acho que tem sei lá, uns 7 anos, 5, 7 anos, né? Que a associação que eu participo, na verdade, ela se aproximou do Orgânico Sul de Minas mais recentemente, né? A gente vem, né? A Panfé tem 25 anos, a associação aqui de Maria da Fé, e começou o debate da produção orgânica junto com o pessoal da Fundação Mokichi Okada, debate da agricultura natural. E aí vieram construindo esse trabalho, depois se aproximaram da ABD, Associação Biodinâmica, que fica lá em Botucatu, que faz essa divulgação, o trabalho da agricultura biodinâmica, e aí passaram por vários processos de certificação, né? Então já fomos certificados por auditoria, inclusive inventamos um sistema de grupos dentro da auditoria para baratear, né? Então a gente entrava em contato com a certificadora e falava, mas aqui tem 10 pessoas, hein? Como é que vocês vão fazer? Melhora o preço para a gente, né? Depois participamos do SPG, do Sistema Participativo de Garantia da ABD de Botucatu, e só recentemente a gente entrou, né, e fazemos parte como núcleo do Orgânico Sul de Minas, né? Então, o Sul de Minas, né, é uma região bem bacana, uma região gigante aqui no Sul de Minas, mais de 150 cidades, e a gente está espalhado. Tem um mapinha aqui, né, que eu tô aqui falando com vocês aqui, navegando no site, que mostra todas as cidades onde a gente está. Então, a gente tem mais de 10 núcleos, né, e estamos em mais de 30 cidades, né? Então, mas, né, mantendo essa organicidade, né? O mais importante, você tem que ter pelo menos um grupo dentro da sua cidade, na região, né? Você tem que estar vinculado a algum núcleo, ou seja, uma associação, um grupo informal, e manter a rede. E aí, dentro do Orgânico Sul de Minas, a gente tem várias experiências bacanas, né? Eu comentei com vocês rapidinho da festa de sementes. Então, a gente ia construir esse ano a 10ª festa das sementes crioulas do Sul de Minas. Foi uma iniciativa da Panfé, da Associação de Serras Verdes e da Associação Biodinâmica, né? Há mais de 10 anos atrás. A gente ia fazer esse ano de novo, mas enfim, né, por causa da pandemia, acabou. A gente tem um grupo dentro do Orgânico Sul de Minas de Caldas, que é a Aliança em Prol da Pedra Branca, que eles conseguiram um negócio fantástico. Acho que na verdade, eles são um grupo de consumidores, né, que organizam para fortalecer o trabalho na agricultura, e eles fizeram um enfrentamento à mineração em Caldas, que foi muito bacana. Eles conseguiram impedir um processo de mineração, né? Então fizeram uma aliança com 5 municípios ao entorno da APA, né? E conseguiram barrar esse projeto de mineração, né? Que ia ter impacto em curso d'água, em nascente, na área de proteção ambiental e na vida dos agricultores. Muito bacana também. A gente tem uma experiência muito legal de um grupo nosso, que é a Copfam, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Poço Fundo. E aí eles, né, trabalham com essa questão do café orgânico, né? Começaram como café convencional, só para beneficiar o produto, e hoje estão exportando café orgânico, e eles têm um trabalho muito bacana lá, que é do MOB. O MOB é um movimento... Vou compartilhar aqui o site aqui com um grupo aqui, botar aqui na tela. Pode continuar, desculpa. Eles têm um MOB lá, que é um grupo de mulheres dentro da Copfam, que é Mulheres Organizadas em Busca da Igualdade. E é muito bacana que esse trabalho das mulheres, né? Hoje eles estão avançando para essa produção de hortaliça, o trabalho com feiras, mas a grande resultado que elas tiveram foi o café feminino,
Então hoje a Copfam tem uma marca de café, né, que é gerenciado, é plantado, é roçado, é colhido e é beneficiado por mulheres, né? Então, valorizando o trabalho delas, né, e dando mais autonomia, né? Porque a cultura do café, né, acho que o William trabalhou aqui na região também, né, uma cultura que na época da colheita, na época da secagem, a família toda vai para dentro da lavoura, né? Mas da maneira tradicional, né, vou botar aqui entre aspas, a mulher só ajuda no café, né? Sendo que a gente sabe que é o trabalho da família toda. E quando o marido vendia o café, ele ficava com dinheiro, né? Então esse grupo de mulheres da Cofam começou a inverter a lógica, não só para valorizar o trabalho delas, né? Então na colheita, então eles falam lá que o primeiro dinheiro que eles pegam do café são os dias de colheita, né? Então aí faz a anotação, quantos dias trabalhou, quem trabalhou para pagar, mas hoje elas têm o café delas. E aí elas mesmo se ajudam, uma vai colher o da outra, na hora de fazer roçada, de fazer coisa, fazem mutirão. Então, muito bacana. Tem muita coisa, a Orgânico Sul de Minas é bem diversificada, assim. Acho que no último ano a gente encerrou com cerca de 200 propriedades certificadas. Agora, nessa coisa que a Carla colocou ali, de agora tá valendo o CPF, aí eu não sei mesmo quantos que a gente chegou. Porque só lá em casa são 3, então deve ter chegado um número bem expressivo, bem bacana, né? E aí, dentro desse trabalho do Organis, a gente também tem várias experiências diferentes, né, de comercialização. A gente tem algumas feiras em diversas cidades, então a gente tinha uma feira dentro da Universidade Federal de Alfenas, uma feira em Lavras, uma feira que a gente tem aqui em Itajubá, da Panfé, a gente tinha uma feira em Pouso Alegre, várias iniciativas de cesta também, né? Isso é uma coisa que cresceu bastante na pandemia, a questão das cestas de produtos, né? Algumas experiências de beneficiamento, né? Então, do pessoal não só fazer a produção primária, né? Mas fazer geleia, fazer o bolo, né? Beneficiar o café, fazer a goiabada, algumas experiências assim também bacanas, e estamos entregando em vários lugares, né? A gente hoje, para ver só a Panfé, né? Que é uma associação pequenininha, a gente comercializou no último ano cerca de 150 toneladas de produtos. Aqui no sul de Minas, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E aí conseguindo manter né, as nossas famílias e conseguindo levar um produto de qualidade aí para os consumidores. Maravilha, gente. Nós já estamos nos aproximando aqui do encerramento, né? Já são 15 para 6 da tarde. A gente está estamos já com mais de 1h30 de gravação, e eu acho que o tema, se a gente se deixasse, a gente continuava aqui ainda contando história, contando experiência e trocando experiências aqui por muito tempo, né? Mas eu acho que perceber aí a importância que tem hoje, não só a produção orgânica, mas você poder se utilizar desse processo de certificação para poder garantir tanto um produto para a sociedade, para o consumidor melhor, como um mercado diferenciado para o agricultor. Então, pode ser um avanço muito grande, né, na comercialização dos produtos da agricultura familiar. Espero que tenha sido proveitosa para muitos grupos aí, a gente observar que tanto a produção como a certificação não é um processo tão complexo como a gente imagina, né, que isso abre inúmeras portas, né? Eu estou vendo aqui, né, não sei se tem muita gente aqui que fez
interação aqui pelo chat. Espero que tenha sido muito útil. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, de todo mundo dos ACRs e agricultores que tiveram aqui presentes. Agradecer a presença de Carla, que esteve aqui com a gente, aparecendo aqui pela primeira vez com a gente aqui e contando muito bem essa experiência aí do território de Irecê. Caio, não preciso nem, né, declamar nossa satisfação de estar aqui com você aqui depois de tanto tempo, né, distante, depois desse 1 ano e meio distante aqui. Muito bom estar com você aqui novamente aqui numa atividade nossa da ASAMIL. E eu queria passar para vocês fazerem as suas considerações, as observações finais que a gente gostaria de contar com vocês sempre que pudermos, viu? Carla, por favor. Só antes de finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante antes da certificação. Se os grupos têm a oportunidade de fazer as feirinhas, ou na comunidade, ou na sede do município, isso é importante, porque a partir das feiras já vai se divulgando o trabalho agroecológico, né? Porque primeiro os agricultores já sabem que eles são orgânicos, né? O certificado só vem para confirmar, né? Então, as feiras são fundamentais para esse primeiro momento. Não espere para ter o certificado para fazer a feira, faça o contrário. Primeiro tem as feiras, tem os espaços, esses espaços de comercialização coletiva e depois a certificação. Dizer também que as pessoas que têm o processado, porque não deu tempo de a gente falar tudo, mas dentro disso a gente trabalha também com o escopo do processamento dos produtos de origem tanto animal quanto vegetal. Aqui a gente já tem algumas agroindústrias certificadas. Também é possível certificar agroindústrias, né? Que depois, num outro momento, a gente pode estar conversando. E o mais é agradecer por esse espaço. Eu fico muito feliz de estar aqui. Nós, do Núcleo do Sertão, toda vez que alguém nos convida, a gente está lá, porque a gente quer divulgar essa ideia. A gente quer dar aquilo que foi bom para a gente quer passar para os outros, né? Assim como naquele momento o Povos da Mata nos acolheu com aquele desejo nosso, a gente também quer acolher outros. Você tem meu contato, William, então pode passar para os agricultores, a gente pode estar trocando experiências e tal. E é isso. O mais é agradecer e dizer para todo mundo que força, coragem, não é difícil o processo, né? É uma construção que se faz, mas é coletivo e fazendo junto fica mais leve, fica mais tranquilo e a gente consegue com certeza. Maravilha, obrigado. Eu mando um abraço para todo mundo aí do Raiz do Sertão e para o pessoal da Fundifran também. Um grande abraço para todo mundo. Meu querido Caio. William, primeiro queria, né, agradecer o convite, né? Eu mudei para cá, mas ainda continuo, né, pensando e acho que a experiência que eu tive aí junto com vocês das AMIL foi uma coisa, marcou minha vida, acho que mudou minha trajetória. Então, né, toda vez que vocês me convocarem, você pode ter certeza que eu apareço, fico muito feliz. E queria só comentar uma coisa, né? Acho que quando eu estava no finzinho do último projeto de assistência técnica aí, a gente tentou articular uma agenda com o pessoal de Irecê, né? Com o povo aí do Raiz do Sertão. Eu tentei na época com a Paulinha, mas aí por uma série de contratempos a gente não conseguiu fazer esse contato, né? Eu acho que esse grupo, né? Acho que a gente pode falar do grupo como um todo, mas eu acho que esse grupo de Irecê, ele está despontando hoje como uma das principais organizações de agricultores que fazem esse trabalho participativo. Eu acho que o pessoal da região nossa, né, aí do Sertão Produtivo, do Bacia do Paramirim, da Chapada Diamantina, tem muito que aprender com esse pessoal de Irecê, que acho que não só, acho que eles mostram a disponibilidade, mas a boa vontade de ampliar esse trabalho com a certificação participativa, com os agricultores familiares, e espero que esse encontro nosso hoje
motive uma visita, viu, Carla, do grupo de vocês aí. A gente tem vários grupos de agricultores muito bacanas, né, que já estão organizados, que já produzem de maneira agroecológica, que já tem essa preocupação com a sua família, com os consumidores, né, com o ambiente. Então, acho que tem gente que só falta, assim, na verdade, né, só falta o certificado, mas a gente já podia dizer que eles já são produtores orgânicos e agroecológicos. E a gente segue aí nessa batalha, né, construindo um outro rural, né, uma outra agricultura, e a gente fica muito feliz de encontrar vocês, conhecer um pouquinho mais de perto a experiência de Irecê, que é muito falada e é reconhecida hoje, acho que no estado da Bahia. Reencontrar aí os nossos colegas agentes comunitários rurais que estão trabalhando aí no Bahia Produtiva, levando desenvolvimento rural, levando ideias, levando coisas para as comunidades, e agradecer aí essas horas passadas com os amigos das Amil, né? O William, Rejane, Gil, o meu compadre Clécio chegou aqui agora, mandar um abraço, um abraço para você, compadre, para a comadre e para o Juninho, e tamo junto. Vamos que vamos, precisando aí, nós estamos de longe, mas estamos às ordens. Obrigado, gente. Então, essa foi mais uma videoconferência do nosso projeto de até emergencial, né, como parte do projeto Bahia Produtiva, né, que é executado aí pela CAR, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, com recursos do Banco Mundial. Então, a gente agradece, essa vídeo vai ficar disponibilizada nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. Acessem lá, vejam, tem mais conteúdos que a gente vai estar sempre postando lá para vocês. Um abraço grande, gente. Tudo de bom, viu? Se cuidem. Beleza, Carla? Um abraço. Caio, tudo de bom para vocês aí, viu? Este vídeo faz parte do programa de assistência técnica à distância do projeto Bahia Produtiva, executado pela ASAMIL com recursos do Banco Mundial e do Governo do Estado da Bahia, e está disponível nos nossos canais do YouTube, Facebook e Instagram. Nossa equipe está disponível para qualquer informação. Acessem!